Bom dia. Bom dia. Vamos iniciar agora a entrevista com a professora Andréia. Andréia, eu estou gravando uma entrevista para a faculdade, uma área que eu tenho interesse em ingressar e participar. E a senhora dá aula de quê? De natação. Natação é uma área muito interessante, então eu quero conhecer um pouco mais sobre a área que um dia eu procuro ingressar nesse meio. E aí, vamos falar um pouco sobre a senhora, sobre a sua trajetória até aqui, até esse exato momento. Quantos anos a senhora tem? 55 anos. 55 anos, uma jovem. Mais ou menos. Uma jovem. A natação faz muito bem, podemos ver. E nesses 55 anos, professora, a senhora tem quantos anos já de carreira, de profissão? Bom, eu me formei em 1992, mas em 90 eu já comecei o estágio. Então eu tenho 33 anos de formada e 35 na área de natação. 35 anos de área de natação, é muita experiência. É muita experiência. Muito conhecimento, então a senhora é a pessoa ideal para me passar e esse conhecimento, né? E nesses 33 anos de experiência aí, a senhora sempre sonhou em ser o que a senhora é hoje, uma professora graduada e... Então eu sempre tive na ideia desde criança duas profissões, ou era veterinária ou era educação física. A veterinária tinha pena de ver os bichinhos sofrendo, então eu falei que eu não ia. Sempre fiz esporte, fui atleta e falei, não, vou para educação física. Perfeito, perfeito. Então é uma área que a senhora já sonhava, Sim. Já vinha no... E eu tive um professor de educação física maravilhoso na escola. E assim, vários colegas acabaram indo para educação física por conta dele. Perfeito, então já é algo que já veio do início, a senhora Sim. teve alguém que me influenciou. Com certeza. E um bom professor, a gente pode perceber que um bom instrutor, um bom professor, a gente vê que ele incentiva Sim, o faz toda a crescimento diferença. da profissão. Faz toda a E diferença. muito legal. A senhora é formada em qual licenciatura? Plena. Plena. Isso. Então a senhora pode tanto dar aula como Os esportes. os esportes. Isso. Legal, interessante. A senhora possui alguma especialização na área da Em senhora? treinamento e natação. Treinamento e natação. Perfeito. A senhora já teve algum atleta que se lesionou, que a senhora teve que... É que na verdade sempre mexi com criança. Perfeito. Né? Então não era uma área assim, a idade que fosse ter um treino longo e que fosse ter algum tipo de lesão. Então é mais a educação, desde pequeno, a formação de novos atletas. Até no máximo 12 anos que eu trabalhei, então não tem lesão Perfeito. nessa faixa etária, né? Então as crianças, a senhora... Logicamente, se você der um treino que não seja adequado para eles, que a gente encontra muitos profissionais aí dando treinos absurdos, aí a criança até pode chegar a ter uma lesão. Muita gente que não tem conhecimento, né? Não tem especialização na área. Eles querem o resultado muito rápido, pegar a criança de 12 anos, que seria na categoria Petise, já ser campeão e levar o seu nome. Mas não é correto, né? Não é dessa forma, a gente tem que Não é dessa preparar, forma. né? É longevidade e não querer o resultado tão cedo. Tá vendo? Com uma experiência fala isso. mais alto. O que a senhora fez para escolher essa área? A senhora já falou que foi o professor, né? Que a senhora teve que incentivou e é o que a senhora sempre sonhou. O que é necessário para ser um bom profissional na área de educação física? A senhora pode falar assim? Você tem que estudar, você tem que ler. O que eu gosto muito e fazia muito era ir em competição, assistir competição, porque lá você consegue ver o pessoal nadando e consegue analisar a técnica. Então você fala, olha o braço daquele, olha a perna, puxa, não bateu perna. Então é você observar, é estudar mesmo, é se preparar para o que você quer. Você quer ser bom profissional, você tem que se preparar. Não dá para vir só com bagagem de aula. Então, no caso, estudar em cima, além do... Não é só o período dos 4 anos, 5 anos que você está ali na faculdade. É diário, né? Sempre muda a técnica de nado, sempre tem inovação, graças a Deus as pessoas, os biomecânicos estudam e a gente tem que buscar isso.
Perfeito, pessoal. Vamos dar continuidade aqui. Como a senhora se vê no mercado de trabalho na área de educação física? Como a senhora vê hoje? O mercado ele é um mercado de certa forma amplo, né? E aí eu queria ver o que a senhora acha. Eu acho que é a profissão. É a profissão do futuro. A gente tem tudo para cada vez mais ser melhor. Reconhecido pela saúde agora, somos da área da saúde. Quando eu entrei ainda era um tabu, educação física. Hoje não. É que infelizmente a gente tem profissionais que não estão qualificados e se sujeitam a receber um salário muito baixo. Então ainda tem locais pagando mal e pessoas que não são qualificadas para que estejam atuando bem na área. Então, mas acho que é a profissão do futuro. Tem muito campo para você abranger. Você pensar na água de bebê, a treinamento, a terceira idade, a reabilitação. Vixe, tem muita coisa. A perda de peso, o condicionamento, a cardiopatias. Tem muita coisa que dá para trabalhar. As pessoas buscam hoje muito o bem-estar. O bem-estar, saúde, é né? isso. E as pessoas estão vivendo mais. Então, é um ramo realmente de trabalho que tem muito a crescer e dá muita coisa para fazer. Perfeito, professor. Como a história da educação física pode ser importante para você como profissional? A história que a senhora teve até hoje. Então, a minha história foi ótima, né? Antes, eu não estava nem na faculdade de educação física. Eu namorei com um professor de tênis e depois conheci meu marido na faculdade, que também foi atleta, também é da área da natação, é treinador de natação. E tenho minhas filhas que sempre fizeram natação, sempre foram atletas de ponta. A minha história é maravilhosa, eu amo. Então é sua vida. É a minha dizer, vida, né? é a minha vida. Né? Atualmente trabalho no Clube P, que eu estou aqui há 26 anos e eu amo o que eu faço, eu amo. É isso que dói, porque hoje em dia tem muito profissional que não está nem aí. Só faz por fazer. Faz por fazer. Não sente o prazer em ser um profissional de educação física. Então isso é triste. Aí a gente já vê que a senhora ama o que a senhora faz. E para a gente terminar aqui essa pergunta, que a senhora já ingressou, né? De certa forma, falando que a senhora ama, e quando você ama, você faz algo de dentro do coração. Sim. A senhora, para a senhora motivar os seus alunos a virem para a aula, a estarem ali buscando sempre, o que a senhora faz? Dá o motivar o aluno na natação é a parte mais importante que tem. Natação, querendo ou não, é uma coisa chata. Você fica com a cara lá na água, olhando aquele azulejo, e depende muito do professor estar do lado de fora, falando, corrigindo, que as pessoas não corrigem, né, brincando, puxando a orelha, falando sério, não importa a faixa etária, tanto criança quanto adulto. Então, a motivação, a aula montada, planejada, com criatividade, sendo uma coisa bem dada, o aluno vem. Muito obrigado, professora. Imagina, eu que agradeço. Essa entrevista que eu tive com a senhora aqui, a senhora me incentivou mais. Que bom. Ainda a ingressar nessa área, porque é uma área que, querendo ou não, eu tenho, desde como a senhora, desde pequeno. Eu me criei na piscina. Meus pais também faziam natação e desde pequeno, para aprender, foi ali, porque a gente morava perto da praia, então, querendo ou não, a gente sempre tinha que ter a natação para não passar um sufoco, né? É isso. Fico feliz que você gostou, que foi bom, que abriu a sua mente aí para conhecer mais coisas. E sucesso. Muito obrigado. Se prepare para ser um grande profissional de natação. Com certeza, vou buscar esse conhecimento e espero ter... E estou à disposição. Muito obrigado, eu espero ter esse conhecimento que a senhora teve aí durante esses anos e agregar, porque essa entrevista aqui para mim agregou muito. Que bom, fico feliz. Muito obrigado. Ó, profissional Globo.